Vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Antônio Carlos Malheiros, uma das figuras mais representativas do cenário jurídico nacional, quando falamos da infância e juventude. É um prazer recebê-lo, Dr. Malheiros. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Nos últimos tempos, temos visto na mídia um número cada vez maior de crianças sofrendo violência da família. Alguns casos com estardalhaço na mídia e nos jornais acabam provocando verdadeiras comoções nacionais. Antes do Dr. Malheiros expor suas ideias a respeito do assunto, gostaria de mostrar o que as pessoas na rua disseram sobre esta espetacularização da violência contra a criança e o jovem nos meios de comunicação. Você acompanha o jornal todo dia na TV? Sim, não todo dia, mas regularmente, assim. O jornal escrito e pela internet. Acompanho. É necessário que se observe as notícias? Acompanho, às vezes. E quando tem uma tragédia como o caso da menina de Santo André, Eloá, o que você acha sobre isso? Eu acho que a mídia faz muito sensacionalismo, mas às vezes ela não contribui para que quem está assistindo reflita sobre o que está acontecendo. Os fatos são usados como veículo para venda de jornal, de revista, e não são apurados da forma que deveriam ser apurados. Eu acho que realmente foi uma tragédia. Eu lamento profundamente o que a mídia fez. Uma maldade com toda a família, com tudo mais. Foi difícil, ainda mais eu moro no ABC também, aí eu acompanhei tudo pertinho, aí foi difícil, né? E o que o senhor acha que faz as pessoas ficarem mais grudadas à TV? As pessoas parecem que gostam de ver a tragédia. O que o senhor acha disso? Eu acho uma pena, mas infelizmente a nossa realidade é essa. Toda a população gosta de tragédia, isso daí, e as notícias boas não têm repercussão nenhuma. A sociedade capitalista, ela obriga o ser humano a ser só, cada vez mais. E assim, ele se tranca, muitas vezes em frente a uma televisão, para alguém falar com ele, como as notícias, os jornais e principalmente as novelas. E numa dessas, a solidão dele é preenchida naquele momento. Para ficar bem informada de tudo, das atualidades, das reportagens, tudo. Tem que ficar atento a tudo. Dr. Malheiros, num dos seus artigos escritos na revista Moeda Viva, o senhor escreveu que, abre aspas, as pessoas, para esconderem as suas próprias dores e frustrações, buscam a dos outros. São vidas vazias, preenchidas pela tragédia alheia. O senhor acredita que isso se aplica a essa cobertura exaustiva da mídia, diante de casos de violência contra a criança e o adolescente, que temos assistido recentemente? Eu não tenho a menor dúvida. A mídia, eu não estou dizendo toda a mídia, eu digo aquele tipo de mídia que se vale da audiência, né? De audiência e de fatos espetaculares, né? Porque a verdadeira função da mídia é informar, né? E às vezes até formar, né? A mídia tem um papel também importante na educação. Não existe Estado democrático de direito sem uma mídia livre que informe e também possa formar. Mas essa mídia que vive do espetáculo cotidiano, das coisas que acontecem na vida das pessoas no dia a dia, essa mídia sabe perfeitamente, né, da ânsia das pessoas, da vontade das pessoas de verem coisas trágicas. E é aí que esse tipo de mídia chega e ocupa um espaço tranquilamente entre essa clientela, que não é pequena. Ok. Em sua opinião, o tipo de cobertura da mídia pode, em alguma forma, fazer com que a sociedade reflita sobre a violência diária ou se presta simplesmente a uma guerra de audiência? Não, eu vejo grande parte da mídia cumprindo o seu papel de informar e provocando uma reflexão nas pessoas, né? Agora, há uma parcela da mídia que está pouco ligando, né,
para as reflexões das pessoas, para o crescimento das pessoas, para a informação das pessoas. Eles querem vender espaço, querem vender papel, querem vender jornal. Em seus artigos, o senhor fala muito sobre a justiça restaurativa, como um novo conceito do direito brasileiro. O que significa isso na prática? Justiça restaurativa não nasceu no Brasil, né? Eu tenho a impressão que a origem dela é na Nova Zelândia. Sei que na Nova Zelândia ela tem um trânsito muito grande, é um procedimento que é muito buscado na Nova Zelândia. Austrália, Canadá, França, Inglaterra. Esse procedimento está começando no Brasil. Ou seja, pequenas infrações cometidas por adolescentes, né, podem ser resolvidas num reconhecimento da culpa, digamos assim, desse jovem perante aquela pessoa que foi vitimizada por ele, e aquela pessoa vai se sentir também reconhecida, né? Vai se sentir amparada no dano que ela sofreu pelo jovem infrator. É utilizada hoje aqui em São Paulo, é utilizado em São Caetano, em Guarulhos, por 3 juízes que trabalham comigo na Coordenadoria da Infância e da Juventude. Eu tenho notícias que existe um núcleo de justiça restaurativa para adultos em Brasília. Sei que funciona muito bem já há bastante tempo no Rio Grande do Sul, né, em outros lugares do país. Ou seja, também, né? Evita entrar, né, para marginalidade. Evita entrar para a marginalidade, afasta o jovem, chama o jovem à responsabilidade e não entra nesse ritmo de penalização, de castigar, castigo, fez isto, vai para a Fundação Casa. Doutor Malheiros, muitas vezes se diz que entre o direito e a justiça devemos ficar com, se possível, escolher a segunda opção. Isso significa que o direito nem sempre é justo? Isso significa que o direito nem sempre é justo, né? Ontem eu ainda, na classe de aula, estava conversando com os alunos. Um Estado de direito não significa que ele seja um Estado democrático de direito. A Alemanha nazista tinha leis absolutamente injustas, né? Legalidade e legitimidade não é a mesma coisa. Então, na verdade, entre as leis e o direito, se houver um conflito entre essas duas qualidades, esses dois requisitos, esses dois itens, eu tenho sempre que escolher pela justiça, né? Porque às vezes eu vou topar com uma lei injusta. Não é que eu vou desprezar essa lei injusta, eu vou enfrentá-la com sensibilidade e saber tirar conclusões de justiças desta lei que às vezes é imperfeita. Okay. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou recentemente a sua maioridade. O senhor pode apontar alguns avanços nestes 18 anos com relação à garantia dos direitos da criança e do adolescente? Houve, com certeza, houve avanços, mas ainda falta um longo caminho ainda a ser percorrido. Nós verificamos que a situação das crianças ainda e dos adolescentes, principalmente das famílias menos favorecidas, ainda é uma situação de risco, não é? Não é à toa que nós estamos perdendo crianças, não é à toa que as Isabelas, de um modo geral, continuam caindo das janelas do esquecimento, da miséria, da pedofilia, da prostituição infantil, do abandono dentro de casa, do abandono nas ruas, né? Então, não é à toa. O ECA é uma das melhores leis que já surgiram nesse país, é uma lei que inclusive é copiada por outros países, e se nós tivermos a coragem política de efetivamente colocar em prática, implementarmos o ECA, as nossas crianças e adolescentes terão um futuro melhor. Como a atenção aos direitos da criança e do adolescente pode refletir no processo de desenvolvimento de uma sociedade como a nossa? Sem juventude, sem nossas crianças, né, sem o cuidado
em relação a elas e a eles, nós não teremos futuro. Agora, o difícil é a gente perceber que o jovem de 14, 15 anos de idade, que já está trabalhando com traficante, esse vai ser difícil nós conseguirmos recuperar. É necessário que a gente chegue, que o Estado chegue, que a sociedade civil chegue nas crianças. Trabalho com criança é uma coisa que frutifica. Eu desenvolvi com colegas de faculdade, quando eu estava na faculdade de Direito, e 5 anos depois de formado, eu desenvolvi durante 10 anos, portanto, numa favela da Zona Sul, um trabalho com adultos, de politização, de alfabetização de adultos, mas era um trabalho também com crianças e jovens. Essas crianças e jovens cresceram e hoje eles são os líderes dessa comunidade. Extremamente pobre, mas o traficante lá não entrou. Bom, eu quero agradecer a presença do senhor, do ilustre desembargador, que esteve conosco hoje aqui no restaurante Compadre. E eu agradeço muito. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores a respeito justamente desses assuntos tão importantes que o senhor trata. A mensagem é a seguinte: vamos cada um fazer o que é possível. Cada um tem capacidade para fazer alguma coisa pelos outros. Dentro de casa, nas nossas profissões, no clube, em relação às associações de amigos de bairros, enfim, nós sempre temos alguma coisa a fazer pelos outros. Precisamos ser solidários e precisamos efetivamente implantar a fraternidade no mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.